Olá, pessoas lindas e maravilhosas. Eu sou a professora Rose Sampaio, professora de língua portuguesa e também organizadora deste canal especializado em concurso público, em orientação para a prova de língua portuguesa. E aqui eu estou justamente fazendo a organização, a apresentação de uma orientação para um concurso que vai acontecer, organizado pela Sebrasp. É um concurso de TJ, de Tribunal Judicial, e o tema que eles apresentaram é um tema de conhecimento geral. Então, pensando nesta proposta temática organizada pelo edital, eu selecionei uma proposta de 2008, uma proposta da PRF. Alguns podem dizer assim, por que uma proposta tão antiga, professora? Pois é, uma proposta antiga, porque o tema, apesar de ser uma proposta de 2008, é um tema que voltou muito a ser apresentado nos últimos tempos. Vocês vão identificar perfeitamente sobre o que eu estou falando, né? Quem quiser também receber uma orientação personalizada, basta entrar em contato com o WhatsApp que está aqui. Olha, o WhatsApp da Pro. Eu às vezes demoro de responder, mas eu sempre respondo, que é o 719-9294-1069, e estou aproveitando o período de férias de escola. Então vejam, eu estou produzindo este vídeo no play de meu prédio, de frente para a orla de Salvador. Um clima lindo, maravilhoso, gente. Muito tranquilo. Então, se vocês escutarem a buzina, a ventania ou o carro do ovo, é porque eu estou num momento mais descontraído de minha vida. Vejam só, vamos aqui para a proposta. Antes de nós falarmos da proposta exatamente, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que está acontecendo muito. Voltou a acontecer, tinha parado um pouquinho, mas voltou a acontecer e eu acho isso muito nocivo. Há alguns professores de língua portuguesa que apresentam para os seus alunos um modelo de produção textual. Tome muito cuidado com isso, porque bons corretores, e o CESP ele tem bons corretores conseguem perceber o que a gente chama de redação nariz de cera, que é uma redação pré-moldada a partir de frases de lugar comum, frases de abertura, conectivos, introduções que são super genéricas, vão servir para qualquer tema, e conclusões que vão servir para qualquer tema. Tomem muito cuidado com isso, porque não é isso que a banca quer, e um bom corretor consegue perceber quando está à frente de uma redação nariz de cera, como a gente chama, tá? Então fujam, por favor. O que eu vou apresentar para vocês não é um modelo de redação. O que eu vou apresentar para vocês é um modelo de estrutura, porque é necessário que haja uma estruturação de acordo com os elementos textuais. São os elementos textuais que garantem que o seu texto esteja ou não esteja de acordo com o que a banca vai cobrar. Interessante é pensarmos no que o CESP cobra, Sebrasp ou CESP, né? Ele tem uma formatação muito específica. Para quem quer dar uma olhadinha, procura no Google, tabela de correção do CESP, recurso CESP, porque eles têm um critério muito bem definido, bem interessante. Nos próximos vídeos de orientação para esse aluno, eu vou trazer para vocês também esta organização de correção, tá? Basicamente são as mesmas competências que o Enem vai procurar nas redações. Por quê? Porque não existem outras competências dentro de um processo de produção textual, nenhuma outra competência que vai entrar no cenário de correção de forma tão objetiva. A competência primeira, mais importante de todas, não é esta a sequência do Enem, mas é importante que você fique atento a esse movimento de correção. É uma competência voltada à sua leitura do tema.
como é a sua leitura do tema, como é o seu entendimento, como foi a sua interpretação de texto. Se você não estiver dentro do tema, você não terá a sua redação nem ao menos mensurada, é o que a gente consegue identificar como zerar a redação, tá? Então é bom que você fique muito atento a isso, porque para honrar a proposta temática, você precisa trazer para o seu texto elementos temáticos. Como assim o que é elemento temático? São palavras importantes que estão dentro da proposta, ok? Então você vai ter que selecionar tanto as palavras importantes dos textos de apoio quanto da frase direcionadora. É importante frisar aqui que um texto motivador, e o CESP coloca, o texto é meramente motivador pelo fato de que você não pode copiar o texto em sua produção, ok? Mas você precisa recorrer a elementos do texto, porque ele também vai montar a proposta temática como um todo, ok? A segunda competência, que em termos de sequência de correção, é uma competência de progressão textual. É a identificação de como você irá montar o seu texto. A progressão textual trata de coesão, de coerência, de paragrafação, de ordenação do parágrafo de desenvolvimento. Então é interessante você identificar quais são os níveis exatos de organização, quais são as funcionalidades, o para quê de cada parágrafo, o que é um parágrafo de introdução, o que é um parágrafo de desenvolvimento, o que é um parágrafo de conclusão. Na introdução, você apresenta o tema, então a ideia de elemento temático tem que estar ali, e você define os elementos, os argumentos com os quais você trabalhará ao longo do seu texto. Então, tudo de forma compacta, é uma apresentação de tema e de argumentos a serem utilizados. Então, o desenvolvimento, qual é a função de um desenvolvimento? É consolidar o seu posicionamento em relação a uma determinada proposta temática. Então, dentro do desenvolvimento, você apresenta o argumento que será desenvolvido, relacionando-o, é claro, ao tema. Você desenvolve esse argumento, você consolida com a ilustração esse argumento e você finaliza este argumento. Então, todo parágrafo de desenvolvimento é um mini texto que tem introdução, desenvolvimento, ilustração e finalização. E o que é um parágrafo de conclusão? Um parágrafo de conclusão é para fechar. Então, toma muito cuidado com a orientação de, na conclusão você dá uma solução. Se a solução não foi trabalhada durante o seu texto, você não pode colocar uma solução na conclusão, porque isso é coisa nova. A conclusão não tem nada novo, tá? Então, presta muita atenção a esse aspecto, ok? A terceira competência é uma competência que está muito relacionada ao parágrafo de desenvolvimento, que é a competência da consistência, tá? O que é a competência da consistência? Eu estou sem minha mesa digitalizadora, então estou escrevendo muito pior do que o habitual. A consistência, ela é a ilustração. É um dado, é um fato, é uma citação, é uma referência histórica, é uma lei, é uma pesquisa. Você tem que apresentar um desses elementos para que o seu texto seja de fato consistente. E isso é função do desenvolvimento. A quarta competência é a competência de intervenção. Pode ser intervenção, pode ser posicionamento, tá? É a intervenção ou a tese relacionada à proposta temática, ok? Intervenção ou posição, opinião, tese, porque o texto de conhecimento geral é um texto baseado justamente em um processo argumentativo, ou seja, é um posicionamento que você vai definir frente a um problema, frente ao tema que está sendo apresentado. A quinta competência é a competência da gramática. É identificar se você está ou não de acordo com a norma culta de língua portuguesa. E interessante é que o CESP, normalmente na correção, separa essa competência do todo.
da sua proposta. 100% da nota é para essas competências aqui, de 1 a 4. E aí, cada erro que você comete em gramática vai sendo reduzido aqui desse cenário do 100%. E lá no edital do SESP, o edital do SESP é muito interessante, inclusive, porque ele mostra como é que esse cálculo é realizado. Vamos aqui, então, vou apagar, vamos aqui fazer a leitura da nossa proposta temática. Na aurora dos tempos históricos, o homem dependia diretamente do espaço circundante para a reprodução de sua vida. Dessa forma, as primeiras técnicas foram elaboradas no contato íntimo com a natureza. O surgimento do sistema capitalista acarretou um aprofundamento da divisão social e geográfica do trabalho, que separou o homem dos meios de produção, e cada vez mais o homem se vê obrigado a utilizar técnicas que não criou, para produzir para outros aquilo que não tem necessidade ou que não tem os meios de utilizar. Então, veja que a referência aqui a esse fragmento é muito importante, que é o geógrafo Milton Santos, brasileiro, super bem reconhecido nacional e internacionalmente, e ele trata da economia espacial, da relação como o homem se relaciona com o meio e os seus sistemas de produção, dando um enfoque ao surgimento do sistema capitalista e do que ele gerou para as nossas sociedades. E aqui um segundo texto. Essa proposta temática tem 3 textos de apoio, é importante frisar. Na discursividade urbana, o social fica imobilizado pelo discurso da marginalidade, que tem na segurança sua contraparte pelo discurso do planejamento, que focaliza a infraestrutura, dos pontos de equívoco que reafirmam a exclusão social. O que esse texto tem a ver com o primeiro texto? É importante nós identificarmos que quando há mais de um texto na proposta, é necessário que você perceba o que tem em comum entre esses textos, né? Essa interseção aqui entre os textos. Isso é fundamental, é essencial para nós compreendermos uma proposta com mais de um texto de apoio. Ele fala sobre a discursividade urbana. No primeiro texto, ele trata da dependência do homem com o espaço, tá? E aí a relação, portanto, da urbanidade. O homem sai do processo de nômade e se torna sedentário, e ele vai atingindo cada vez mais intensamente essa relação com o urbano. Ok? O social fica imobilizado pelo discurso de marginalidade. Entra aqui no cenário a questão da marginalidade, daquele que está à margem, ou seja, daquele que sofre uma exclusão social, que tem na segurança sua contraparte. A segurança já traz para nós a noção, não está escrita a palavra, mas a noção de violência, porque toda marginalidade, toda exclusão vai gerar inevitavelmente uma intensificação da violência, ok? E pelo discurso do planejamento, da organização citadina, focalizando a infraestrutura. Então, como é que nós temos a marginalidade e a segurança, polos muito opostos, e como é que nós temos o discurso de planejamento se relacionando com essa questão da marginalidade. E um terceiro texto, que é um poema, não é? De Carlos Drummond de Andrade. Então vejam que é um poema de 1988, que se torna meio que atemporal nessa condição humana em que nós vivemos, em um processo capitalista em que existe de fato a exclusão e não existe, na maioria das cidades brasileiras pelo menos, a questão do planejamento para a diminuição dessa marginalidade, para a diminuição da exclusão e, por conseguinte, a manutenção de um processo de violência que não garante a segurança. Favela Nacional.
Tenho medo. Medo de ti sem te conhecer. Medo só de te sentir. Encravada favela, erisipela, mal do monte, na cova flava do Rio de Janeiro. Medo, não de tua lâmina, nem de teu revólver, nem de tua manha, nem de teu olhar. Medo de que sintas como sou culpado, e culpados somos de pouca ou nenhuma irmandade. Custa ser irmão, custa abandonar nossos privilégios e traçar a planta da justa igualdade. Somos desiguais e queremos ser sempre desiguais. Uau, não é? Esse poema ele traduz muito dessa manutenção. Então há uma relação muito forte com essa discursividade urbana, em que nós mantemos a marginalidade, em que nós mantemos a exclusão social por uma razão muito simples, pela questão do sistema capitalista, aquele sistema que faz com que alguns produzam para outros usufruírem, né? Quem produz o iPhone, por exemplo, não é exatamente aquele que consome o iPhone. Isso pensando em uma escala mais internacional. E aí você tem a proposta. Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador. Unicamente não é para você banalizar, porque aquele que é motivador é aquele que te dá um motivo, um start para iniciar a sua produção. Você vai desenvolver um texto dissertativo que responda a uma pergunta. Então, toda pergunta é um problema. Você vai responder esse problema. Se você responder esse problema, você está se posicionando. Então, esse texto é um texto dissertativo argumentativo. Qual é o mote central? Qual é a frase direcionadora? Qual é a pergunta? Bom, você vai encontrar dentro de uma proposta, principalmente uma proposta de estilo CESP, uma proposta organizada em 3 momentos, tá? Quais são esses momentos que você não pode banalizar, não pode considerar? O texto de apoio, o comando e a frase direcionadora. Às vezes a frase direcionadora está dentro aqui do comando, ok? Mas o comando aqui, é claro, você vai escrever um texto dissertativo e vai responder. Então, um texto dissertativo é argumentativo. A tipologia textual estará aí, portanto, tá? O principal problema das megalópolis é a superpopulação. Então, a gente lê essa pergunta e a gente, no primeiro momento, fica pensando o que tem a ver os textos com essa pergunta. Veja que, a partir do momento em que a gente vai se relacionando com o espaço, a gente vai agregando. E esse agregar, ele é um agregar que foi intensificado pelo sistema capitalista, aprofundando divisão social e geográfica, ok? Então, você hoje organiza essa ideia do capitalismo em comunidades de megalópolis, ok? Essa superpopulação é porque concentra. Há uma concentração, já que o capital está ali, há uma concentração de indivíduos, só que essa superpopulação ela não tem uma divisão justa, nem social, nem geográfica, ok? Então, essa é a relação. Você não pode deixar de colocar no seu texto a palavra problema. Você pode substituir por questão, problemática. E nesse momento, a palavra problema ela pode ser substituída. Agora, pelo amor de Deus, não substitua qualquer termo. Porque, por exemplo, megalópolis não pode ser substituído, não tem uma ideia clara de relação com cidade. Nós temos cidades que não são megalópolis. Então, você tem a ideia de concentrar a sua narrativa justamente em cidades grandes, em megacidades, em metrópoles, em megalópolis, em superpopulação. Então você tem aí a questão da superpopulação, por exemplo, fazendo uma referência a esta falta de divisão justa, relacionando ao poema com a questão da favela. A ideia da favelização que acontece nas megalópolis. E importante utilizar é que isso não acontece somente em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, que estão aqui no Brasil, não. Você tem um processo de exclusão social intenso também em cidades grandes, nos Estados Unidos, na Europa, em outros países da América Latina, da América Central. Então, você não tem um fenômeno Brasil.
é um fenômeno mais mundial. O tema, ele não é um tema local, ele é um tema universal. Então, quando você falar sobre Brasil, você não pode focar... Eita, que a pessoa não sabe escrever. Você não pode focar o tema inteiro no Brasil. Você tem que chamar a atenção. O Brasil, por exemplo, porque, veja, o tema não é Brasil. O tema é problema das megalópolis e superpopulação, ok? Brasil vai ser um exemplo. Como é que a gente pode organizar esse texto? Não esqueçam que na introdução você tem a obrigação de apresentar o tema, então é praticamente uma questão de reescrita. O tópico frasal é uma reescrita da proposta temática, então você vai pegar aquelas palavras importantes, problema, megalópole e superpopulação, e vai estruturar uma frase curta aqui. Vai apresentar o tema e vai apresentar 2 argumentos, tá? Argumento 1. Vou apagar porque esse argumento 1 aqui tá muito feio, né? Argumento 1 e argumento 2. E uma frase curta que apresente uma tese, um posicionamento acerca dessa resposta que ele está pedindo para que você dê. Mas para eu dar a resposta logo na introdução, ó, menino, eu acho melhor a resposta logo na introdução. Uma breve, ok? Sinopse do seu texto é a sua introdução. Então, se você insinua qual é a sua tese, fica mais fácil de você se manter nesta estruturação de texto. Então, no primeiro desenvolvimento, você vai pegar este primeiro argumento e vai relacioná-lo ao tema e vai formar o seu tópico frasal. Frase curta, no máximo 1 linha e meia. Você vai desenvolver, e você pode desenvolver ou justificando a frase anterior, ou indicando uma causa da frase anterior, ou apresentando uma oposição da frase anterior, ou apresentando uma definição da frase anterior. Como é que a gente vai poder fazer isso? Dê um exemplo. Por exemplo, se o seu primeiro argumento estiver relacionado com a questão do capitalismo, que faz com que as classes sejam cada vez mais distanciadas em uma divisão injusta, tanto social quanto geográfica, você pode colocar algo do tipo: o capitalismo fez com que as diferenças fossem intensificadas. Ponto. Aí você justifica. Isso acontece devido a, ok? Ou você dá uma oposição. Contudo, temos aprendido que... Então, você tem essas estruturas que vão poder ser conectadas. Utilizar um pois para dar uma justificativa, uma causa. Utilizar o no entanto para dar uma oposição. Indicar verbos como definir, explicar, isso é explicado, enfim, para dar uma definição. E a ilustração tem que ser obrigatoriamente um dado, um fato, uma citação, uma referência histórica, geográfica, uma lei, mas algo que esteja relacionado a esta primeira frase. E, por fim, você finaliza com uma frase que arremate toda essa construção que foi apresentada, ok? Eu sugiro sempre um texto com 5 parágrafos. Por quê? Porque na introdução você vai ter entre 4 a 5 linhas. No desenvolvimento você vai ter 7 linhas. 7 linhas, um parágrafo com 7 linhas é um bom parágrafo. 7 linhas. E a conclusão, 4 linhas. Nós temos aqui exatamente 30 linhas. Ok? 30 linhas com uma argumentação bem fundamentada. O segundo parágrafo do desenvolvimento é a mesma coisa. O segundo argumento, apresentando o argumento, desenvolvendo o argumento, ilustrando o argumento, finalizando o argumento.
O desenvolvimento 3 pode ser a intervenção, mas nesse caso não é uma intervenção, não é uma resolução que você vai dar, é a tese, o seu posicionamento. Então você vai trabalhar bem o seu posicionamento. Apresenta a tese, desenvolve a tese, ilustra a tese, finaliza. E a conclusão você só retoma o tema, retoma as ideias exploradas e explicita um pouco mais a sua tese. Ou seja, a conclusão é uma reescrita. Meus lindos e minhas lindas, eu espero que tenha ajudado, que ajude, né? Que esse vídeo ajude vocês. Não esquece de curtir, ativar o sininho, essas coisas todas que se falam, né? Nas redes sociais e nos canais, para ajudar pró, estimular pró. E se você tem interesse também de receber uma orientação mais personalizada, eis aqui o meu contato. E agora, como é verão e como eu estou de férias das escolas, deixo vocês e vou à piscina. Beijos, meus amores.